partir de agora, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estamos aqui com o nosso Consciência e Revelações e hoje trazendo de volta, depois de uma viagem fantástica pelo Oriente, o professor Ademar Ramos. Que bom estar com vocês aí, é uma grande satisfação ter vocês desse lado, porque o rádio é essa troca de energia, de informações. Daqui a pouco você vai poder participar por telefone e nós vamos iniciando o nosso programa Consciência e Revelações, que há algum tempo estava gravado devido à viagem do professor Ademar, e hoje de volta ao vivo com você aqui na Rádio Mundial, a rádio que tem compromisso com a verdade, 95,7 em FM e 650 kHz em AM. 670, é isso aí, tá certo. Muito bem, Ademar, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Viviane, realmente é um prazer a gente estar novamente juntos aqui, nós estarmos juntos para a apresentação de Consciência e Revelações. Porque realmente nós estamos passando uma época de total inconsciência e sem revelação alguma. Se a gente olhar, a humanidade cada vez mais está massacrando a mulher, principalmente as grandes religiões, as religiões que a gente tem no Oriente, que representam a totalidade. A mulher é oprimida, ou seja, até fisicamente, onde ela nem sequer pode mostrar o corpo, mas ela não pode isso, né? se expressar, não é? Puxa vida, porque no Ocidente a gente vê que a mulher atualmente vai tomando cada vez mais lugar, mais espaço. Esses dias ainda eu estava lendo uma crônica do Luciano Pires, que faz programa aqui na Rádio Mundial também, e ele dizendo que cada vez mais vai em congresso e tal, vão chegando os ônibus das empresas, então tá dando uma média de 7 para 7 mulheres para um homem nas empresas, elas estão aqui, e essa notícia que você nos traz de lá é realmente conflitante com o que está acontecendo aqui. Isso então faz com que todo o processo educacional, porque a mulher é uma educadora nata, está sendo deturpado, ou seja, o jovem, o adolescente está perdendo as raízes da educação pelo fato da mulher estar sendo desprezada, massacrada pelas principais religiões do mundo, não é? Se a gente olhar o próprio catolicismo, ainda não definiu bem a posição da mulher, não é? O padre não casa, a mulher ela não tem apoio sobre os anticoncepcionais, ela não tem apoio sobre a sua situação dentro de casa, e ela não tem também todo aquele apoio massivo. Através do catolicismo tradicional, a mulher nem tinha alma, né? Considerava que a mulher não tinha alma. E se a gente olhar, por exemplo, as religiões mais massivas, como o islamismo, como todas as demais religiões, a mulher então tem sempre um papel secundário, onde o homem tem um papel primário. E isso faz com que todo o processo educacional fique à deriva. E a gente está vendo que dia a dia o processo educacional está degringolando, podemos dizer. É verdade. O jovem está perdido, a sociedade está perdida, os crimes estão aumentando, a violência está aumentando. Então, existem dois aspectos. Onde a mulher está sendo oprimida pela própria opressão de um processo religioso, também os crimes não estão acontecendo porque tudo está oprimido, né? Uhum. Mas no Ocidente a mulher está sendo liberada, ela está exercendo funções, mas não está exercendo também a sua real função. E aí a sociedade também está menos espiritualizada, com uma educação muito questionável. Então a gente vê os jovens hoje perdidos, à deriva na vida, e realmente nós estamos num processo muito, muito esquisito hoje. E se nós olharmos a Revolução Francesa de 1789, com a queda da Bastilha, nós tivemos 3 revoluções. Nós tivemos a Revolução Socialista, ou a Revolução Filosófica, daí surgiram as grandes filosofias, né? Os grandes filósofos do mundo. Tivemos uma segunda revolução que foi a social, que foi a francesa. A filosófica foi a alemã, de onde veio Novalis, onde veio Goethe, onde vieram Marx, onde vieram todos os filósofos, não é isso? Então nós tínhamos uma quantidade muito grande de filósofos dando filosofias de vida. Nietzsche. E o que é Nietzsche, né? E o que é
filosofia, né? Filos é segmento e sofia é sabedoria. E na filosofia, ou no segmento do homem, né, no filos do homem, tem toda uma estrutura para que o homem existe, como o homem existe, qual é a verdadeira função do homem na vida, na sociedade, etc. Tivemos uma segunda revolução, que foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução social, né? E na Revolução Social mudou-se totalmente a sociedade, onde acabamos com todo aquele processo dos reinados, todo aquele processo, né, da opressão do povo, né? Aquela grande diferença social que existia com a própria Revolução Francesa, acabando com o sistema feudal, né? E tivemos uma terceira revolução que foi industrial, que foi na Inglaterra, onde começou todo o processo industrial, né? E se a gente olhar hoje, essas três revoluções que tiveram todo impulso, né, para gerar, desde 1789 até o momento atual, tudo que aconteceu na Evolução, como é que está então? Vamos fazer uma análise, vamos ver. Vamos, porque realmente me causou muita surpresa essa sua ponderação a respeito daquilo que está sendo feito de uma forma um tanto quanto distorcida, né? Eu acho que distorceu um pouco. Exatamente. Eu acho, vamos analisar isso aí, porque os direitos civis, por exemplo, as mulheres no Ocidente foram adquirindo voto e tudo mais e tal. E agora, a partir do momento que elas têm isso tudo na mão, tem o lado negativo da função primordial, principal delas, e aí eu acho que merece realmente uma grande análise da nossa parte. Então, essas três grandes revoluções geraram os três sistemas, né? A parte filosófica deu o sistema socialista, né? A parte social deu o sistema comunista, né? Onde a sociedade é que tinha importância, aí veio o comunismo, o outro veio o socialismo e depois veio o capitalismo na Revolução Industrial. Então veja hoje, por exemplo, vamos analisar hoje. Quantos filósofos você conhece? É difícil, né? Então os filósofos desapareceram. Qual é o filósofo brasileiro que você conhece? Qual é a filosofia do povo brasileiro? Qual é a filosofia do sul-americano? Qual é a filosofia atual do estado de arte, de uma vida adequada, de acordo com os princípios da própria vida, ou da sofia, da sabedoria, né? da própria vida? A gente não tem, não é? Então hoje os filósofos sumiram, então os filósofos que tem são muito limitados e não têm uma visão global sobre a humanidade, sobre a sociedade, e muito menos sobre a raça, sobre o país, sobre os valores humanos. Então nós não temos filósofos. Infelizmente, eu não tenho condição de indicar um filósofo brasileiro. Existem aqueles que tentam ser, mas que é mesmo, nós não temos filósofos, né? Se a gente pegar a parte da cabeça que gera todo o organismo social, porque nós somos reflexo da sociedade, não é, Viviane? Então nós somos divididos em cabeça, tronco e membros, não é isso? Que é o processo da sinarquia, como a gente chama, onde sim é união e arquia é o domínio dessa união, né? Então, se a gente olhar a nossa cabeça, ela é trimembrada. A cabeça é trimembrada no cérebro que comanda tudo, nos olhos que vê tudo e na boca que expressa a educação. Então, o que é importante para nós? O cérebro, os olhos que nos guiam e a boca, onde a gente se alimenta e joga todo o nosso conhecimento para fora e nos comunicamos com o mundo, né? Então, veja que na cabeça, o que corresponderia à cabeça da sociedade, né? Seriam as filosofias, as religiões e a educação. Então você vê que aqui no Brasil, a filosofia nós não temos. As religiões, a gente vê uma deturpação muito grande atrás do vil dinheiro, onde o mesmo Jesus dá tanta confusão a tantas religiões, onde existe o fanatismo religioso. Em todo o mundo está ficando cada vez mais fanático pelas religiões, não é isso? E depois na educação está cada dia mais deficiente, o sistema educacional é falho, a gente não tem uma educação adequada, né? As mães aqui no Ocidente estão trabalhando, estão adquirindo seu espaço, mas os filhos, em compensação, estão à deriva na educação, né? Então, esses três processos, filosofia, religião e educação, que caracterizam a cabeça da sociedade e a cabeça do ser humano, não estão no adequado momento, né? Então, isso é o comando. Então, isso dá forma do ser humano. Como é que você conhece o ser humano? O que caracteriza um ser humano? É a cabeça dele, não é? Você conhece a pessoa pela cabeça. E o que caracteriza a cabeça de uma sociedade? É exatamente o filósofo que ele tem, a religião que existe
existe e a educação desse povo, toda a educação. Então, todos esses três estão totalmente deturpados. O sistema educacional hoje está horrível, né? O sistema educacional brasileiro. A educação está péssima. As religiões estão conflitantes, fanatizantes, estão ficando fanáticas, existe mais um interesse pelo vil metal do que propriamente outra coisa. A religião católica está enfraquecendo, essas religiões modernas e eletrônicas estão subindo, mas a gente vê que não existe uma alteração na sociedade. O crime aumenta, a ignorância aumenta, a imbecilidade aumenta, a violência aumenta. Então a religião não está funcionando, a educação não está funcionando e a filosofia não tem. Então essa cabeça ela está totalmente desamparada, não é? Isso então corresponde ao aspecto cabeça. O aspecto tronco é o nosso ritmo, né? Então, o que dá o nosso ritmo? É o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema digestivo. Então, nós temos o ritmo da respiração, o ritmo da circulação, com os batimentos cardíacos, e o ritmo da digestão. O que daria esse ritmo na sociedade, né? Seria o sistema legislativo, o sistema judiciário e o sistema executivo. Nós estamos numa época de eleição hoje, né? Então, veja, o que a gente pode falar do sistema das leis? As leis são falhas, as leis são obsoletas, as leis são incompetentes, a nossa Constituição é mais cheia de emenda do que calça de peregrino de vida. Então, não é assim. Então, nós não temos uma Constituição consolidada como deveria ser. E sequer as pessoas conhecem a Constituição brasileira. Isso não é ensinado como deveria nas escolas, não é praticado como deveria, e a lei máxima, é a lei magna que nós temos, né? Então, a partir do momento, Ademar, que você citou a cabeça como principal, e aí sim, a gente vai para os troncos, a gente vê e cita a política, as eleições de agora, a gente teria que se basear de que este segundo assunto ele teria que ter como base o primeiro. O primeiro, lógico. E aí você vê determinadas pessoas se candidatando. Sem nível. Exatamente. Não que a gente tenha algum tipo de preconceito, mas há necessidade de que essas pessoas, sabe, que em quem você vai votar, que as pessoas hoje analisassem com total tranquilidade, para que tentasse puxar para esses poderes que a gente pode mexer, para que a gente puxasse justamente aquelas que estão melhores capacitadas nesses primeiros termos que você citou, nos filosóficos, nos educacionais, e nos oratórios e assim por diante. Então. Porque senão é essa confusão. Você nota que tem pessoas que chegam aí e começam e saem de absolutamente nenhum lugar. O único propósito dela querer se eleger, a gente nota que é esse também comparativo ao das religiões. É atrás do vil metal, de obter vantagens próprias para si, para os seus mais próximos. Então, nada melhor do que uma análise, profunda do candidato, em quem você vai depositar o seu voto na urna. Sabe, isso é o mínimo que cada cidadão deveria fazer, pensar com muita propriedade para poder colocar nesses poderes, que a gente tem esse poder de colocar lá quem a gente quer. Então teria que realmente se pensar um pouco, As pessoas não estão pensando, Ademar. É verdade. Você falou uma coisa muito, muito certa. O tronco depende da cabeça. Exato. Porque a cabeça, ela comanda o tronco, Mesmo que determinadas partes são inconscientes, automáticas, funcionam no sistema autônomo, mas existe uma correlação. Por exemplo, o tronco, ele dá o ritmo da sociedade. Então nós temos o poder legislativo. O legislativo é formado pelos vereadores, deputados estadual, deputado federal, senadores, Depois, o judiciário é formado pelos juízes, pela OAB, advogados, pelos promotores, pelos desembargadores e tudo que é relacionado à justiça. E o poder executivo pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente, E todos eles são seres humanos. E eles dependem do quê? De uma filosofia que não tem, Exato. Eles dependem de uma religião que não é bem expressa. Nós estamos no Estado laico, tudo bem, mas a religião, ela existe, porque o que é a religião? Independentemente do tipo de religião, ela deve existir, Ela deve existir para unir o profano com o sagrado. E a educação. Então, veja, a educação é fundamental. Esse tripé que a gente fala da filosofia, que fala da religião e que fala da educação, ele tem que estar no processo que a gente chama de
tronco, né? E todos os deputados estaduais, federais, juízes, todos os prefeitos, governadores, ou seja, esse pessoal. Porque, veja, cada um deles teve a sua professora para educar, não é? Uma professora do primário, uma professora do secundário, uma professora no universitário, e veja o nível da educação que a gente está, então veja o nível desses profissionais como é que estão. Eu não comparo a educação que eu tive no passado, que você teve no passado, com a educação atual, né? Exato. A religião católica era firme, que ela funcionava, que era a religião básica. Aí entraram outras religiões, a coisa degringolou e a coisa está perdendo. E como é que a gente avalia se a religião está funcionando? Pela criminalidade, pela violência, pela corrupção, pelo aumento de vícios, pelo aumento de crimes, pelo aumento de conspurcação dos costumes. Então a religião não está freando a sociedade. Se você vê, com a religião já era difícil, né? Ou seja, porque a partir do momento que você tira Deus do processo todo, vamos citar a frase do Nietzsche lá, Deus está morto. Nós os matamos e assim por diante. Se você tira, como é que o mundo trabalha sem a mínima ligação, que é justamente religar religião, com esta ligação a alguma coisa com uma essência superior, né? Sem esse tipo de coisa, é por isso que aí vai cada vez pior, né? E o terceiro aspecto, a gente falou da cabeça, né, que está ligado à forma, falamos do tronco, vamos falar dos membros, né? Claro. Então os membros representam o nosso braço, o antebraço, as mãos, a coxa, a perna, o pé, né? A parte inferior da perna e o pé, que serve para ação, né? Então a gente usa isso para trabalho, para movimentação, para impulsionar, não é? A nossa vida ao longo do dia e assim sucessivamente. Então isso, no organismo social, o que seriam esses membros, né? A parte superior do braço e das coxas equivale à produção. Então a gente pode falar a produção industrial, a produção agrícola, a produção de alimentos, produção de animais, né? Agropecuária, tudo que é produção. Uhum. Depois a parte intermediária, que é da parte de baixo da perna e do antebraço, seria a distribuição, serviços, né? E distribuição e serviços, vamos dizer. E a parte das mãos e dos pés, que é multiplicada pelos dedos, representa o consumo, né? Então veja como é que isso está hoje. Nós estamos num problema terrível, porque existe uma bolha envolvendo, que está para explodir. Então o sistema financeiro mundial está falido. Então não tem lastro, o trabalho não tem referência, porque o trabalho é que tem que gerar riqueza. E hoje a riqueza está sendo gerada sem trabalho. Então veja, o número de serviços, o número de atividades não produtivas, cada dia aumenta mais. E o nível de atividades produtivas cada dia aumenta menos. Então os empregos estão sendo abertos nas áreas de serviços, mas na área produtiva não. Então a produção agrícola está menor, está faltando alimento no mundo. A produção do animal está menor, ainda com pragas e tudo mais, está diminuindo, a água está sendo poluída, os recursos estão sendo diminuídos. Por quê? Porque não está se investindo na produção. Os Estados Unidos deixaram de ser o grande país produtor para ser agora um importador e distribuidor e trabalhar no comércio, né? Então, quando a atividade ela não está na produção, as riquezas não são geradas. Porque o que acontece? Cria-se um falso lastro, cria-se uma falsa economia, e essa economia ela está totalmente perdida e à deriva, né? Então, realmente, nós estamos a um ponto de explodir. Todo mundo sabe o que eu estou falando, mas ninguém aceita. Então, nós temos que ter produção. A produção é que gera os recursos é que gera a distribuição é que vai gerar o consumo. Então, hoje nós consumimos o que não precisa, o que não é necessário, o que não é essencial. E aquilo que é essencial e necessário, a gente tem dificuldades de ter e usa de uma maneira adequada. Então, hoje, por exemplo, veja, hoje qualquer um pode ter um carro, não é isso? Um carro. Então, eu, por exemplo, trabalho numa fábrica muito grande, numa empresa muito grande, onde nós temos milhares e milhares de funcionários, onde o pessoal mais simples, os operários têm carro. Mas eles compram em 5 anos.
Então, no valor que ele vai pagar por um carro, ele não está comprando um carro, ele está comprando 2,5 carros. Se você impor os juros, contabilizar os juros que ele está pagando nos bancos, isso está dando o quê? Isso está dando 2,5 carros. Então ele fala, eu posso pagar R$300 por mês, R$400 por mês, 250, ele compra o carro zero. Mas está fora de um padrão, está fora de uma realidade, está fora de um lastro, eu quero dizer, lastro do trabalho. Então eu vejo quanto ele vai trabalhar a vida toda, 5 anos, para pagar o carro. E um carro que vai custar 2,5 vezes a mais. Então existe uma riqueza que não é real. O carro devia ser pago na proporção do dinheiro ganho. Agora então, você cita esse exemplo e aí a gente pensa, olha o Brasil como é. Mas não é só o Brasil, não. O mundo inteiro. Veja bem, essa catástrofe econômica que aconteceu nos Estados Unidos é exatamente isso com o setor imobiliário. Exatamente. Que as pessoas compravam uma casa por um determinado valor que podiam pagar. E depois não conseguiam mais pagar. Não tem lastro. Não tem. Não é trabalho versus resultado. Exatamente. Né? Então... E amigos meus, porque eu não sei se vocês sabem, eu trabalho num canal de esportes que estiveram na China e tudo mais, surpresos com isso que está começando agora na China, porque não tinha carro na China. Não tinha carro, era todo mundo na bicicleta. E agora está virando uma coisa assim, as pessoas maravilhadas com isso. Mas também, se for baseado nesses mesmos valores que você acabou de citar, Ademar, vai para o mesmo caminho, para o mesmo buraco. Então, o sistema financeiro é um grande volume de dinheiro, mas sem lastro, sem um valor real. Então, tudo é hipotético, tudo é ilusão. Então, é um sistema ilusão. Ele já começou a quebrar. Então já começou com o sistema imobiliário e isso vai continuar no mundo inteiro. Porque não tem lastro, não tem valor. Né? Então esse processo industrial realmente está na pior fase devido a essa situação econômica. Então nós temos riscos muito grandes. E qual é a solução de sair disso daí? Quando sempre tem uma crise financeira, como no boom, né, que a gente teve das bolsas de Nova York, né? Isso. Que gerou a guerra mundial. É a guerra. Então, qual é a conclusão para acertar essa bolha? A bolha está estourada, vai estourar, vai implodir. Está e aí cada vez. O sistema não aguenta, e para não aguentar, então, tem que gerar produção. Só que, infelizmente, a produção que vai gerar é de armamentos. Então, a produção que vai gerar o que é? Primeiro, já que não tem produção do que interessa, né, que gera recursos, cria-se guerra, já que dá essa bolha. Tudo isso que não tem lastro vai se perder. E o que vai gerar, então? Guerra. Gerado então, por uma ganância. Ganância. Porque você veja o exemplo que eu citei ainda agora há pouco para você, da Sadia no Brasil, que pegou toda a sua produção e tudo mais, jogou no mercado futuro em bolsa, acreditando na queda do dólar. E o dólar subiu. E o dólar, quando passou de 1,70, foi tudo pro buraco. Ontem as ações da Sadia caíram mais de 35%. Porque apostaram, ao invés de continuar aquilo na produção, eles foram apostar em derivativos, em especulação. Ou seja, a ganância é complicada. Então hoje a especulação está muito grande. O aspecto financeiro está sem nada, ele vai quebrar. Então o que vai acontecer? Isso vai gerar automaticamente guerra. Então, se já estão mexendo com o Irã, já estão querendo forçar o Irã, e nós temos revelações que diz que quando o Irã entrar na guerra mesmo, de importância mundial, é a batalha de Armagedon, é a batalha final. Porque a China vai entrar também, é automática, e aí é um negócio que não tem mais controle. Então é China, Índia, Irã, e a coisa vai complicar. Então teremos uma guerra terrível. Então nós estamos assim em cima de um processo ponto a implodir. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado e entrar na realidade. Entrar na realidade do valor das coisas. Por exemplo, não entrar nesse sistema onde a gente entra na especulação comprando um carro para pagar em 5 anos, eu não vou pagar 2,5 carros, em vez de pagar um carro. Então veja o valor. O valor é um lastro. Então é especulação. E essa especulação não tem limites e excedeu. E o petróleo, que gera tudo isso, que é a maior riqueza, também é especulativo. Então veja, se a gente analisar o barril de petróleo, existiam previsões que quando chegasse a $100 ia gerar uma crise mundial e uma guerra mundial. Já passou dos 120, já passou. Tudo. Então veja, é dado muito valor ao que realmente não tem lastro. Não tem o trabalho, não tem a referência que gera aquele mesmo valor.
Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar realmente com relação a esse tipo de consumo. Consumo bobo, consumo de infantil e de somente aparências. Porque você fala do carro, mas as pessoas estão usando indiscriminadamente os cartões de crédito, Alemã, para comprar qualquer coisa. Ah, bom, não, faz aí, divide e aí não paga, e aí começa a pagar o valor mínimo do cartão de crédito e aquilo vai gerando um bolo que a pessoa acaba se complicando muito financeiramente, então, né? O valor financeiro, né? O próprio Buda dizia que ele era totalmente contrário a juros, né? Então, mas os juros é um percentual, não pode passar de um número, de uma taxa. Hoje, o valor é um absurdo. Então, isso não tem trabalho. E se não tem trabalho, não tem riqueza. Isso é falso, efêmero e vai quebrar. Então, isso vai gerar quebras financeiras, sistemas financeiros, especulações, vai ser um atrás do outro. Então, realmente, é um momento de atenção. E a gente deve voltar ao trabalho. Mas, infelizmente, o trabalho está cada vez mais escasso, né? Na produção que eu falo, a produção está diminuindo, os serviços estão aumentando, a especulação está aumentando. Então, a situação é muito preocupante. Consciência e Revelações, justamente um programa que a gente tenta trazer para fazer você pensar e tentar sair o máximo possível das turbulências, porque tudo é ligado, o espiritual ao mundo de hoje, e a gente vai voltar para conversar com vocês daqui a pouquinho depois dos comerciais no 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Até já! Pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações. Com o professor Ademar Ramos. E vamos começando a segunda parte do nosso programa de hoje. O professor Ademar tem uns recadinhos para passar para você aí, tem muitas palestras, muitos cursos, workshops que ele vai passar para você. Vamos lá, Ademar. Então, vamos lá, né? O que a gente tem hoje, Viviane? Hoje, dia 27, sábado à tarde, né? Das 15, dá tempo pra você chegar, hein? Das 15 até às 18 horas, nós temos o workshop. Nós vamos falar das estratégias para a riqueza. A riqueza, ela é muito mais importante e muito mais abrangente do que ela deixa se transparecer para nós. Então nós vamos falar dos aspectos da riqueza, das leis da riqueza, do funcionamento da riqueza. E a riqueza não é só material, ela é também anímica, ela é física, ela é anímica, é espiritual. E nós vamos falar da riqueza como um todo e como gerar essa riqueza, quais são os princípios, quais são as regras e principalmente as estratégias que você deve ter para se sentir rico e ser rico em todos os aspectos. Então é imperdível. Vamos falar sobre o dinheiro, vamos falar sobre a função de valor, não é isso? A função de resultados, e realmente é muito importante. Você que é empresário, você que é negociante, pequeno, grande, você que é indivíduo, pessoa realmente desvinculada, funcionário de qualquer atividade, ou simplesmente uma dona de casa, todos vocês têm a mesma condição de riqueza, é buscar essa riqueza. Então o tema de hoje, do workshop de hoje, das 15 até às 18 horas, é estratégias para a riqueza. Depois das 18h30 às 19h30, é imperdível a prática da meditação consciencial, onde através da prática que nós ensinamos, que é a prática de Patanjali, da Raja Yoga, aplicada em escolas de iniciação, nós vamos abrir os 7 orifícios da cabeça para despertar 2 clareaudiências, 2 clarividências, 2 percepções olfativas, o poder da boca, da palavra, da Mantrika Shakti, da magia dos sons, e despertar glândulas do futuro, que são a pineal, o epífise pituitária, o hipófise, cujos respectivos hormônios melatonina e tirotrofina dão características importantíssimas e abrem o chakra da garganta. E o chakra da garganta tem todas as potencialidades angélicas, dá uma força hercúlea para que qualquer homem, qualquer mulher vença toda e qualquer também dificuldade na sua vida, tenha um mental superior, que é o mental angélico, o mental abstrato, e também tenha o dom da palavra, o poder da Mantrika Shakti. Tudo isso na prática da meditação consciencial. Você faz comigo sempre aos sábados às 18h30, às 19h30, 4 práticas, e depois você faz automaticamente em casa. É fundamental
prover equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio astral, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, equilíbrio mental, todas as capacitações mentais, e permite adentrar no espiritual e fazer a verdadeira Eucaristia ou a verdadeira comunhão com o seu eu interno, com o seu mestre interno, com o seu corpo causal, com o seu anjo da guarda, pouco importa o nome, fazer essa Eucaristia no tempo que é o seu corpo. Então, imperdível. Isso é um dia só, Ademar? Não, são 4 práticas. São 4 práticas. São 4 sábados. Perfeito. Sempre das 18h30 às 19h30, tá bom? Perfeito. E depois vai ter toda a nossa assistência. Hoje à noite também nós temos uma palestra muito importante para você. Vamos falar da evolução dos mistérios egípcios, dos mistérios de Karnak, dos mistérios de Luxor, dos mistérios de Komombo, de todos os mistérios dos grandes templos egípcios e toda a transformação e mutação desses mistérios que estão acontecendo hoje em dia. Você vai ter uma visão muito importante sobre todo o processo da iniciação e sobre o processo existencial atual também. Então, evolução dos mistérios egípcios, você vai entender também porque que existem aquelas figuras nos hieróglifos com cabeças de animais, aves e corpos humanos. Você vai ver que houve um trabalho da terceira hierarquia, que nós chamamos a hierarquia de Samael e Lilith, no contexto evolutivo dos anjos caídos, sob o comando de um quinto senhor, Lúcifer, no comando da evolução. Vai ser realmente fantástico todo o conhecimento que nós vamos passar sobre a evolução dos mistérios egípcios, enigma das pirâmides, enigma de tudo que existe no Egito, das 20 até as 21h30, não é? E no domingo, das 9 até ao meio-dia, teremos o workshop. O tema é Geração da Excelência. Nós temos que não ser apenas o que a gente é. Nós temos que buscar o bom. Depois do bom, aplicarmos o melhor e atingirmos o ótimo. E depois do ótimo, atingirmos o excelente em tudo. Porque nós temos que buscar Deus, que representa a excelência em tudo, a perfeição. Então nós temos que gerar toda essa condição. E nós vamos dar todos os meios para a geração da excelência. Para que você possa ser o melhor homem, uma melhor mulher, o melhor funcionário, o melhor profissional, o melhor empresário, o melhor espiritualista, o melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, em todos os aspectos. Porque a excelência só funciona se ela é aplicada em todas as funções e atividades. Então, temas das palestras, dos workshops, sábado, das 15 até às 18 horas, estratégias para a riqueza imperdível. Você vai entender todo o processo financeiro da riqueza em todos os aspectos, não só materiais como espirituais também. Depois, à noite, vamos ter a palestra Evolução dos Mistérios Egípcios às 20 horas, das 18h30 às 19h30 neste sábado, prática da meditação concessional, né? E no domingo, Geração da Excelência, das 9 horas até o meio-dia. Informações na Consciência Cósmica, anote o telefone. 3287-7022. E onde fica a Consciência Cósmica? É fácil. Metrô Brigadeiro, você está na Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho. Aí, segundo quarteirão, à direita, primeira esquerda. Então, os quarteirões curtos, tem Imaculada Conceição, Extra, né? Então, vira o Extra, entra à direita e entra à esquerda, não é? É Rua Alberto de Oliveira, 70, Rua Sem Saída, é fácil. 3287-7022. Liga agora. 3287-7022, ou então entre no site conscienciacósmica.com.br. Lá eu tenho mais de 700 temas, mais de 400 em comercialização, de workshops, palestras e tudo mais. E se você também quiser adquirir diretamente comigo para trocar ideias, porque quem compra na loja, eu não sei quem comprou, mas quem compra diretamente comigo, né, os custos são equivalentes, simplesmente mande um e-mail para mim. Então você mande para cd@mistérios-revelados.com, cd
mistérios-revelados.com. Solicite informações, eu mando por e-mail e a gente vai trocando e-mails sobre temas, assuntos, e depois que você adquirir, toda a assessoria naquilo que você adquiriu. Ou então também por carta. Se você não tiver e-mail, mande por carta. Então escreva para Caixa Postal 26001, Caixa Postal 26001, 26001, CEP 05513-970, CEP 05513-970. Solicite informações, eu mando pelo correio, tá bom? Bom, nós vamos seguir com o programa. Você vai poder participar agora pelo 3016-1766, 3016-1767, também o 3016-1768. Antes de a gente colocar o primeiro ouvinte no ar, que já deve estar aí, Donizete? Então o Donizete está preparando para a gente lá, o primeiro ouvinte que vai participar. Eu gostaria de mandar, através da minha participação hoje aqui, Ademar, um grande abraço para um grande ouvinte seu, que ouve há muitos anos, desde que meu filho Eduardo apresentou o programa para ele. Trabalharam juntos lá no restaurante Fazano. É o Jefferson. O Jefferson ouve seu programa regularmente, em todos os horários que ele sabe que o professor Ademar está na Rádio Mundial, ele dá aquela sintonizada e sempre está acompanhando seus programas. Grande abraço, Jefferson. Obrigado pela audiência sempre. Eu tenho certeza que o professor Ademar também fica muito contente com isso. E agora sim, já temos o primeiro ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Jales. Jales? Isso. Como vai? Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, fala de onde, já? Outra vez, hein? Eu dou sorte, hein? Toda vez a gente fala dessa. Legal. De onde mesmo você fala, Jales? Eu falo aqui da Freguesia do Ó. Ótimo. Por favor, queira participar conosco, então. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de saber do professor, por exemplo, professor, quando à noite você está na hora da vigília, aparece um anjo de luz numa nuvem branca azulada, em alta velocidade. Ela chega até você, dá um roda-moinho e começa a escrever frases e desenhos. Mas você vê isso? Às vezes sim, não é sempre, mas alguma vez eu vejo. É naquele estado de vigília ainda? Isso, não, antes de vigília. Você tá repousando, aí é despertado, aí vem aquela nuvem de luz em alta velocidade, no escuro, obviamente, e dá um roda-moinho, aí depois ele começa a escrever frases e mostrar desenhos. Ok, então, Jales, vamos. Muito obrigado, explicar um abraço a você. todos. Um grande abraço. Tchau. Bom, existe um salmo, que é o Salmo 91, e outros é o 90, depende da Bíblia ser protestante ou católica, né? Porque o católico tem uma diferença de -1, eles mexeram na numeração em relação ao original. Já que a Bíblia do Padre Figueiredo, antiga, né, não as atuais também foram mexidas, segue a numeração clássica tradicional, né? Mas o Salmo 90, que fala, tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção de Deus descansará, blá 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 blá, né? Depois pisarás, cairão 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tudo aquilo, pisarás o basilisco, né? Que é um dragão compactado, e aí é um salmo então de evocação angélica. Então, se por exemplo a gente for dormir, colocar uma luz bem fraquinha, dessas luzes que a gente coloca para a criança, né, dormir, e evocar com bastante convicção, pegando o dedo maior, que é o pai de todos, e fincando na palma da mão, forçando a entrada do dedo maior, né, que é o pai de todos, né, o dedo central na palma da mão, e entoando com bastante clareza, lendo no dicionário o que diz cada palavra, entendendo o que está falando com bastante clareza. Por exemplo, o basilisco é leão. Não vai usar essas bíblias que falam leãozinho, porque pesar um leãozinho, até a Associação Protetora dos Animais vai vir em cima de você, porque a tradução é errada, não é leãozinho, é basilisco, que é um leão compacto, é um leão de 2 metros, compacto, que é um dragão, né? Que representa a personificação de todo o mal. Então, pisarás o mal, quer dizer, né? Então, a gente tem que pegar o texto correto também, né? E aí, então, a gente evoca o anjo. Então, o que acontece se a gente fizer certinho, com aquela força e querer realmente ter o contato angélico?
Ele entra na nossa dimensão, é uma inteligência, anjo é uma inteligência criadora, aí a luz dá uma piscadinha, dá o clique, né? Aquele clique que dá uma piscadinha, e ele entra. Normalmente ele entra por trás, pelas nossas costas, atravessa o nosso ser, nós ficamos super arrepiados, e aí então ele fica questão de, no máximo, 3 segundos perto da gente, não é? Muito rápido, né? Só que a gente tem uma sensação tão deliciosa de bem-estar, e aquilo que a gente solicitou, ele passa para nós, deixa como consciência, não é? E o anjo tem uma capacidade fantástica de encantamento, porque é uma inteligência criadora. Então pode encantar a nossa visão e a gente vê o anjo. Ele pode encantar a nossa audição, a gente ouve o anjo, o que ele está falando, os sons que ele provoca. Ele pode encantar o nosso tato e a gente sente, pode até tocá-lo, né? E sente que ele tem toda uma textura criada por esse processo de encantamento. Ele pode encantar o nosso olfato e a gente sente aquele odor, perfumes maravilhosos. E pode encantar o nosso paladar, a gente também sente percepções palativas ou gustativas. Então, realmente, o anjo é uma inteligência que provoca esse encantamento. Então, o que está acontecendo com você é uma coisa que acontece de uma forma natural. É simples, é fácil, mas tem que ter essa convicção, entoar o salmo corretamente antes de dormir, estando em vigília. No teu caso, você está saindo da vigília e entrando no estado de catalepsia, que é aquele estado de transição vigília-sono. E é nesse estado que a gente tem as percepções também. Quando a gente vai dormir, nesse estado cataléptico, que a gente chama, onde quer falar, a voz não sai, quer mexer o corpo, não mexe. Por quê? Porque a nossa alma já está saindo do corpo e a gente não tem mais domínio sobre o corpo. Isso dá uma preocupação, dá uma ansiedade, mas se você se soltar e entender que isso é natural, você passa a ter uma vivência lúcida sobre essa experiência extracorpórea, que a sua alma está saindo do seu corpo. Então essa catalepsia de querer falar, não fala, de querer mexer, não mexe, que é uma espécie de uma paralisia, nessa transição vigília-sono, então permite essas percepções. Antes de dormir e ao acordar também, porque a gente vem do estado de sono profundo e vai voltar depois para o estado de sono e o estado de vigília. Então eu vou retornando do estado de sonho para o estado de vigília, o processo é análogo, né? Então a gente também tem aquela transição. E é muito comum uma pessoa ao acordar ver seres no quarto, seres, fenômenos, escritas tipo neon, bolas, desencarnados, a pessoa vê de tudo. Antes de dormir é ao acordar, que é exatamente esse estado de catalepsia que nós entramos. Isso é exatamente o mecanismo que acontece com você. Tá bom, Jares? Obrigado pela sua participação. Bom, a gente continua atendendo nossos ouvintes aqui pelo 3016-1766, pessoal ligando pra gente no nosso Consciência e Revelações desse sábado, que tem reprise aos domingos, depende do momento que você está ouvindo a gente. Vamos aí? Vamos a mais um ouvinte? Alô? Alô? Caiu. Caiu a ligação? Essa caiu. Então eu repito que esse programa é reprisado aos domingos, às 5 horas da manhã, pela Rádio Mundial. Alô? Alô? Quem fala? É o Jaime Francisco. Como vai, Jaime? Tudo ótimo? Eu estou aqui em Santo André. Que bom, que prazer a sua participação aqui conosco. Eu ouço a AM, a FM aqui não pega bem, eu ouço a AM. Ótimo. Tá. Você ia falar com o professor, né? Pode falar, eu fazer sua pergunta. um assunto para ele, que tem muitas outras perguntas, mas uma de cada vez. Pois não. Então, a respeito das religiões, que as religiões elas pregam Deus de uma forma, né? Mas a gente lendo a Bíblia, a gente sabe que Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro, né? E acontece o seguinte, quando ele fez o primeiro homem e a primeira mulher, segundo a religião, né? Então ele já sabia que as coisas não iam dar certo, no caso, né? De que não seríamos aqui, tão perfeitos. É isso que eu queria que ele dissesse. Tá ok? Ok. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, Jaime. Bom, Deus nunca cria o perfeito, né? Deus é o perfeito, e a criação é um processo onde o ilusório se torna real, o imperfeito se torna perfeito, a ignorância se transforma em sabedoria, então aí vem todo o processo da evolução. Então por que nós existimos? Por que existe a vida? Por que Deus criou tudo isso? É exatamente para imprimir a evolução. E a evolução é sempre partir de um estado
estado anterior de menos evolução para o estado posterior de mais evolução. E isso é muito importante. Evoluir não é transformar o mal em bem, isso não é evolução, porque o mal evolui por si só, o bem evolui por si só, ambos evoluem, porque o mal está constantemente evoluindo, aumentando de potencialidade, e o bem também está evoluindo, aumentando de potencialidade. A evolução consiste no equilíbrio entre o mal e entre o bem. Ou seja, você só vai saber o que é bem se você souber o que é mal. Você somente vai saber o que é mal se você souber o que é bem. E você não precisa praticar o mal para saber o que é mal, mas você tem que ter o entendimento do mal, né? E quando você tem o entendimento que vai crescendo entre o mal e o bem, aí sim você cresce em consciência. E aí, à medida que você faz isso, você vai entendendo esse jogo da evolução. Você vai entendendo que Deus criou o quê? O mal e o bem. Melquisedeque significa Senhor das duas faces. Na face esquerda ele representa todo o mal, na face da direita representa todo o bem. Então o Melquisedeque é ruim, Melquisedeque é bom? Não, ele é o equilíbrio dos opostos. Ele representa exatamente esse acasalamento dos opostos. E é isso que nós temos que fazer dentro de nós, não é isso? Eu não tenho que seguir nem a esquerda nem a direita, eu tenho que seguir o que manda o meu livre-arbítrio, né? É como, por exemplo, você colocar uma pessoa, né, numa encruzilhada de decisão, que ele tem que tomar um caminho. O caminho da esquerda ele vai sofrer e vai morrer. O caminho da direita ele vai ter sorte, vai viver bem, vai ter riqueza. Só que lá coloca-se um guarda nessa encruzilhada, que são dois gêmeos, e um só fala mentira e outro só fala a verdade. Você não sabe quem está lá. E você tem que fazer uma pergunta só para descobrir e escolher o caminho. Então, o que você faz? Que pergunta que você faz, né? Para aquele que está na encruzilhada. Você pergunta qual é o caminho que o teu irmão indicaria e toma o oposto. Então, normalmente, onde todo mundo vai, você tem que tomar o oposto. Então, como é que funciona? Imagina que lá está o da mentira, né? O da mentira. Então, se você perguntar qual o caminho que o teu irmão indicaria, né? Vamos supor que o caminho do mal que você vai sofrer é da esquerda e do bem ou da direita. Então, imagina que fosse o da mentira que está lá. Você pergunta qual o caminho que o teu irmão indicaria. Ele fala a verdade. E a verdade ele indicaria o caminho que o irmão que é mentiroso indicar, que é o caminho da esquerda, né? Bom, vamos supor que esteja o verdadeiro, que fala a verdade. Você pergunta qual é o caminho que o teu irmão indicaria. Ele fala a verdade, ele vai indicar que o irmão indicaria o caminho errado, que é o caminho da esquerda. Então você toma o caminho contrário, dos dois casos. Então isso é muito significativo, ou seja, você não tem que ir nem atrás da direita e nem atrás da esquerda. Você tem que ir por você. Ou seja, a esquerda te mostra um caminho, a direita te mostra o caminho, mas você que tem que decidir qual o caminho que você vai seguir. Isso chama-se livre-arbítrio. E normalmente, se você for atrás de todo mundo, você está no caminho errado. Se você pegar o trânsito atrás de todo mundo, você vai pegar congestionamento. Se você for atrás de todo mundo, nos negócios da oportunidade, você vai entrar pela cabeça. Aí todo mundo foi atrás de criar boliche, foi atrás de McDonald's, foi atrás de comida aquilo, foi atrás de fried chicken, criar negócios. E o que acontece? Como vai todo mundo, perde valor, acabou. Então você tem que ser você. Você tem que usar você. Então, quando você segue uma religião, você não está usando o teu livre-arbítrio, você está usando o livre-arbítrio da religião, o livre-arbítrio do pastor, o livre-arbítrio dos ditames de lei. Então, tem mais religião quem não segue a religião do que propriamente quem segue a religião, em termos de consciência, não é? Então, se todo mundo vai numa religião, então tem algo errado, porque você que tem que decidir, não é? Então, na hora que você decide, você é responsável por você, e aí você passa a ter sucesso. Então, o mecanismo de Deus é exatamente esse, né? Ele criou o mal e o bem para que você decida, não é? Entre o mal e o bem. E use os dois para evoluir, o mal e o bem para evoluir, né? Às vezes você tem que usar o mal, o castigo, no seu filho. E às vezes você tem que usar o prêmio, o bem no seu filho, né? Se você não usar o castigo no seu filho e fizer todos os seus sonhos, todas as suas vontades, você vai criar um monstro. E se você só castigar o seu filho, você vai criar um monstro também. Então você tem que aplicar o bem e o mal. Esse é o grande jogo. Da ignorância à sabedoria, a gente tem que agir muito, né? Com o pensamento, com as suas meditações, a instrução, né? Que você mesmo vai se dar, o meditar, o ditar a si mesmo e chegar ao seu caminho. Bom, e já chegamos no fim aí, Donizete? Puxa vida, não dá para participar mais nenhum ouvinte, então... Pode falar, Ademar. Você não vai dar tem alguma coisa sim, para ler? Temos, lógico. Vamos ler. Hoje vamos ler aqui a base do nosso querido... Hoje eu nem escolhi nada. Não. Vou abrir Henrique José de Souza, né? Abri o livro aqui do nosso pequeno oráculo do professor Henrique José de Souza. E aqui temos aqui a frase número 162 dele,
que vai ficar aí nos ouvidos, ecoando, e eu tenho certeza que vai bater fundo dentro da mente e do coração das pessoas. Deus é semente eterna e imortal de todos os seres. Ele é a sabedoria dos sábios, a glória dos gloriosos, a nobreza dos nobres, a força dos fortes. Deus é o amor puro em todos os seres, que não pode ser proibido por lei alguma. Sensacional pra gente liberdade. Terminar o programa de hoje, que estará de volta no próximo sábado. Para você que está ouvindo a reprise no domingo, também um grande abraço, uma ótima semana para todos, e o professor Ademar estará de volta, não é isso, Ademar? É isso aí, um grande abraço a todos e até amanhã, né, na madrugada, Isso. Ou então no próximo sábado. Grande abraço, até a próxima. Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos.